Queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora abordando sobre o capítulo 6, que seria o leste europeu. Lembrando que durante esse tempo nós estávamos abordando sobre o continente europeu. Então, no nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre sociedade e espaço, ainda relacionado ao capítulo 5, e nós falamos principalmente alguns conflitos internos, a questão da incorporação de territórios, a dinâmica, espacial da Europa, associado também a grupos étnicos minoritários, e nós citamos alguns como os dito importante, que seria a questão da Irlanda, a questão irlandesa. Falamos do povo basco e dentro dessa questão basca nós demos ênfase ao grupo ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade, que é um grupo terrorista. A gente sabe que essa questão do terrorismo ele aumentou, com alguns anos aí, e é justamente associada a princípios que envolvem muitas coisas, né? E aí nós falamos também das tensões separatistas na Bélgica, que é uma questão bem conceitual, assim como esse capítulo 6 que vai tratar do leste europeu, ele é bem conceitual e voltado aí principalmente para as distinções voltadas dentro do sistema capitalista e socialista, porque a gente vai buscar esse histórico para fazer a distinção, o que é hoje esse leste europeu e como ele se comportou, no passado, qual é a dinâmica envolvida nisso, tá bom? Então, o leste europeu, com a instalação do socialismo no leste europeu, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passou a controlar política e economicamente essa região por quase meio século, através do Pacto de Varsóvia, aliança militar socialista que se contrapunha à organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, aliança capitalista criada em 1949. O leste europeu, também conhecido como Europa do Leste ou Oriental, há séculos é a parte menos desenvolvida do continente, especialmente porque fatos importantes para o desenvolvimento econômico das sociedades, como a formação dos Estados Nacionais e a Revolução Industrial, ocorreram na parte ocidental da Europa. Então, quando a gente vai buscar esse contexto dessa distinção entre Europa oriental e ocidental, a gente entende que a oriental ela foi dominada pela União Soviética, enquanto a outra parte, a ocidental, ela ficou associada ao sistema capitalista e logo a questão dos estados nacionais e a questão do desenvolvimento industrial, eles foram diferenciados. Então, hoje, quando a gente vê a atual realidade do leste europeu, a gente vê que é fruto desse passado associado à União Soviética, que se fragmentou em 1991. E aí os países que estavam associados a esse sistema, eles tiveram que se adaptar ao sistema capitalista. E como foi isso, a gente vai ver aqui também. Até início do século XX, quando começou a Primeira Guerra Mundial, e a área situada na parte centro-oriental da Europa, ao sul da Alemanha, formava o Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado depois desse conflito. A desintegração desse império originou vários países, como a Áustria, Hungria, República Tcheca e Eslováquia, que fazem parte da Europa Oriental. Podemos dizer, portanto, que o mapa político da Europa Oriental, ou seja, a definição dos territórios nacionais e suas fronteiras, foi construído a partir da Primeira Guerra Mundial. Esse período da Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Então, aqui nessa imagem, nós temos justamente a regionalização da Europa, que aparece associada à Europa do Sul ou Mediterrânea, que está em amarelo. Aparece em verde Europa Ocidental ou Central, no caso. Em laranjado, Europa Oriental ou de Leste, que é dessa Europa que nós estamos falando, nesse tópico, no caso nesse capítulo.
e em azul aparece Europa do Norte ou Nórdica. Então perceba que essa Europa Oriental ou de Leste, ela era formada aí, no caso aí, por Rússia, né, Ucrânia, Polônia, Lituânia, Letônia, e era essa a configuração aí que a gente tinha. Então percebam que quando eu falo dessa Europa ocidental ou central, a gente está falando dos países ditos super importantes hoje que têm um passado histórico muito forte, né? Principalmente relacionado à questão da industrialização. E aí aparece, olha, a Alemanha, a França, Reino Unido, né, Irlanda. E aí a gente tem uma distinção muito forte. Lembrando que essa Europa que está em laranjado, ela era dominada aí pela questão socialista, e essa Europa que está em verde, né, no caso é principalmente associada à questão capitalista, tá? A posição geográfica do leste europeu era estratégica e extremamente importante para a geopolítica soviética, pois se localizava entre a Rússia socialista e a Europa ocidental capitalista, como um marco de delimitação entre os blocos que influenciam e dividiam o mundo. Ao final da Segunda Guerra, à medida que derrotava os alemães e libertava os países do leste europeu da dominação nazista, o Exército Vermelho Soviético impunha gradativamente seu regime socialista de partido único e proibia o pluralismo político, submetendo esses países e a parte oriental da Alemanha ao seu controle. O poderio militar soviético foi tão forte que manteve os regimes comunistas por várias décadas na Europa Oriental, mesmo com a desaprovação da maior parte da população. Esse fato ele pode ser facilmente constatado pela rapidez com que o socialismo teve fim em 1989 e 1991. Né? Quando esse poderio e as bases comunistas mundiais entraram em crise. E um dos principais elementos aí, ou símbolos, né, do fim desse período é a queda do muro, né, de Berlim, que no caso dividiu a Europa aí, associado ao sistema capitalista e socialista, e ele foi aí no caso derrubado e começou a cair no caso em 1989, e aí era um desfecho que se estava dando para o período intitulado, né, da Guerra Fria também, associado a esses dois sistemas. Então aí a gente já percebia que a União Soviética ela estava em crise e se fragmentando até chegar no ano de 1991 com a sua desintegração, né, no caso por completo. E aí a gente sabe que dentro dessa disputa ideológica que existia entre os países, o capitalismo, né, ele saiu como vencedor, ou seja, associado aos Estados Unidos. O fim da dominação soviética. Né? A crise socialista, iniciada em 1985, resultou no fim da Guerra Fria, né? Que, como eu estava falando, período em que houve uma disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética, em que uma representava o capitalismo, que era os Estados Unidos, e a União Soviética o socialismo, né? E que nesse conflito, né, não teve a questão armada direta, e sim apenas a questão ideológica, né, da União Soviética e do domínio comunista sobre os países do leste europeu. Com isso, os Estados Unidos se firmaram como a maior potência mundial, e isso no passado, e hoje também eles se firmam como uma hegemonia no atual cenário geopolítico mundial. Né? Eles ainda estão aí nessa ponta. Então, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas possibilitou a adoção pelos países do leste europeu de modelos parlamentares e democráticos semelhantes aos dos europeus ocidentais. Atualmente, os países da Europa do Leste tentam adaptar sua economia atrasada devido aos anos de planificação econômica socialistas, né, às regras do mercado capitalista. No caso aí, a adaptação, né, mudança de sistema que a gente está falando, buscando imitar as medidas utilizadas pelos países da Europa Ocidental e atingir a mesma
prosperidade. Essa adaptação pode ser constatada na introdução de certos mecanismos capitalistas. E aí a gente tem que lembrar de um ponto importante aqui, né? Quais eram os fundamentos do sistema capitalista, principalmente? Então, bora lá relembrar. A gente tinha que lembrar que ele é um sistema que aparece a distinção de classes, né, sociais. E aí, no caso, aparece o proletariado e a burguesia, né, no caso, associado aos capitalistas, que são aqueles que detêm os meios de produção, e em detrimento daqueles que não têm, que são as pessoas, né, os trabalhadores livres que vendem sua força de trabalho. Disse para vocês que dentro do sistema capitalista há um tripé que ele é dito essencial, que é associado à produção, circulação e consumo, e que o sistema ele funciona com esse tripé, né? Se a gente tira um deles, ele entra em crise. E que, pelo fato de existir a distinção de classes, há a desigualdade social, né? E dependendo aí do país, né, seja ele rico ou desenvolvido, há essa desigualdade. Só que o que difere um país rico do pobre é a questão da intensidade, né? Então, esses são os fundamentos do sistema capitalista, assim, de forma simplificada. Então, o mercado ele é um ponto importante dentro do sistema. Então, quando eu falo que esse leste europeu ele começou a se adaptar às questões capitalistas, era tudo isso aí envolvido, porque eles viviam uma realidade totalmente aquém desse sistema, né? Então, essa adaptação pode ser constatada na introdução de certos mecanismos capitalistas, como a privatização de empresas estatais, né, o retorno à propriedade privada, né, e a livre entrada de capital estrangeiro. Quando eu falo aí dessa propriedade privada, porque é uma das características do sistema capitalista, né? Tanto é que a gente fala dos donos do meio de produção, né? Aqueles que possuem as terras, fábricas, indústrias, e aí a gente está falando dessa propriedade privada. Então, houve, né, uma transição econômica no leste europeu. Mudar de sistema econômico é uma tarefa difícil e de lenta progressão, especialmente quando se passa a uma economia de propriedade estatal, cuja produção independe das exigências do mercado, para uma economia de iniciativa privada, em que essas exigências são determinantes para a produção. E por isso que a gente fala lá que a organização ela vai se dar com a questão da produção, né? Porque o empresário ele vai procurar meios de conseguir as suas matérias-primas, e aí quando ele trazer para a indústria dele, ou para a fábrica, a empresa, o que for, ele vai fazer a produção, né, do que for, do produto que ele vai comercializar, depois colocar para circular e depois ter uma finalização, que é quando o indivíduo ele consome, e aí ele vai ter o lucro. Lembrando que dentro do sistema, para ser capitalista, no caso, o proprietário da terra ele tem que ter aquele capital ali dividido, uma parte para investimento novamente. Sempre tem que ter um investimento. Se não tiver, ele não é dito um capitalista, que entende da dinâmica de mercado, tá? Então aí o leste europeu estava se adaptando a essas questões, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento industrial da Europa Oriental se baseava no planejamento estatal, mas esse modelo tornou-se defasado a partir do início dos anos 90, com o surgimento das novas tecnologias e, consequentemente, do novo modelo industrial, gerado em razão da mudança na economia que abriu mercados, cortou subsídios às empresas estatais, liberou os preços e sofreu um surto inflacionário. A transição para o capitalismo fez com que profissionais competentes se sujeitassem a executar qualquer tipo de trabalho disponível ou mesmo migrassem para outros países. Além disso, com a queda de produção econômica, essa transição provocou o aumento da dívida externa, do índice de desemprego, de desnutrição e de consumo de drogas e álcool, alta inflação e a pobreza, né?
quando houve a questão da desintegração e a questão desse leste europeu se adaptar, a gente tem que entender que para que houvesse essa desintegração da União Soviética, o sistema ele já estava em crise. Então, automaticamente, os países que estavam ali adeptos ao sistema, eles tiveram que correr atrás de um prejuízo, porque eles estavam defasados, atrasados tecnologicamente e industrialmente falando. E aí, por isso que a gente vê todas essas dificuldades aí de forma exacerbada, né? Em excesso, tá? Atualmente, muitos desses países da Europa Ocidental enfrentam graves problemas sociais e econômicos e, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, cerca de um terço da população estava na linha da pobreza no início do século XXI. Apesar disso, vale ressaltar que a recuperação econômica iniciada pela República Tcheca, Hungria e Polônia, exemplo de maior tradição industrial, foi bastante significativa e fez com que esses países alcançassem altos níveis de industrialização e de diversificação da economia. Então, aqui por esse último parágrafo, a gente entende que alguns países eles conseguiram se sair muito bem nessa fase de transição para o capitalismo, enquanto outros ainda estão aí engatinhando ou que ainda apresentam, né, ou enfrentam graves problemas sociais e econômicos em consequência dessa mudança drástica aí de sistema, tá? Os avanços do desenvolvimento capitalista nos países da Europa do Leste, resultante dos investimentos alemães e do aprofundamento dos laços comerciais em torno da região, tem tornado a região uma área de influência da União Europeia, que é o bloco econômico mais antigo que existe e que tem uma importância, né, e um destaque no cenário mundial. E aí a gente chega nos fluxos migratórios do leste europeu, porque a gente sabe que existe uma dinâmica de mobilização das pessoas dentro da Europa, assim como a Europa como um todo, ela é atrativa a várias pessoas que estão em outros continentes. Então, uma das principais consequências da transição da economia socialista para a capitalista no leste europeu foi o intenso fluxo migratório para a Europa Ocidental. E quando a gente fala dessa Europa Ocidental, a gente está falando dos países que estavam associados ao capitalismo, né? E que tinham já uma distinção econômica diferenciada aí. Já tinha uma distinção econômica, tá? Onde o capitalismo já estava consolidado. Para lá migraram albaneses, romenos, búlgaros, tchecos, eslovacos, poloneses, russos, ucranianos e bielorrussos. Além desses povos, croatas, bósnios e sérvios seguiam a mesma rota na fuga da guerra civil instaurada com a desintegração da antiga Iugoslávia. Lembrando que esse processo de migração aí é falando do contexto do leste europeu para a Europa Ocidental. Tá? Mas que hoje a dinâmica de imigração ela é muito mais intensa, né, que isso, associada aos outros continentes. Né? A mudança de sistema econômico tem sido muito mais problemática do que se previa. A defasagem tecnológica, o fechamento de indústrias e a queda na produção agrícola fizeram com que a crise do leste europeu atingisse grandes proporções e favorecesse não somente o crescimento da economia informal, como também o surgimento de quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Essa transição desestabilizou a economia dos países da região e marginalizou grande parte de seus habitantes, que se viram abandonados pelo Estado capitalista quando este interrompeu a política de pleno emprego presente no Estado socialista. Né? Uma dinâmica totalmente diferenciada, porque a gente sabe que dentro do sistema capitalista as pessoas têm que se manter, né? E para se manter tem que ter ali o seu emprego, né? E dentro desse sistema, a gente sabe que as pessoas têm que correr atrás de estudo, né, de formação, de capacitação, para conseguir ali se manter empregado dentro do sistema. Se não tiver isso, a dinâmica ela vai ser diferente. Na razão disso, migrar para o Ocidente, especialmente para a fronteira alemã, tem sido a principal opção de muitos imigrantes. Né? E aqui eu só coloquei
esse dado aqui, que é a chegada de imigrantes à Europa, para a gente ver mais ou menos como é que está a dinâmica. Lembrando aí que os países que são mais procurados na atualidade, eles são aqueles justamente que envolvem a Europa ocidental, tá? Ao que no passado era associado ao capitalista. As pessoas que mais procuram, né, ou de onde vêm as pessoas dos países que procuram esses locais, 30% aparecer associado à Síria, 16% ao Afeganistão, 10% ao Iraque, 7% à Nigéria, né? 5% à Eritreia, lembrando que Nigéria e Eritreia são países africanos, né? Um dos continentes mais pobres do mundo, e outros aparece 32%, que é de determinadas partes do mundo, né? Então, até hoje, a Europa, embora tenha tido um passado de distinção, né, oriental e ocidental, assim como alguns países, como a Alemanha, hoje, quando a gente olha a constituição do continente como um todo, os países eles são ricos, desenvolvidos e que são polos de atração para muitas outras pessoas que pensam em mudar de vida, né, conseguir um trabalho, né, uma qualificação diferenciada, né, no atual cenário econômico que a gente vive, tá bom? Então, qualquer dúvida eu estarei disponível, podem vir no meu WhatsApp perguntar, se por acaso tiver, e na próxima aula a gente continua com mais informações. E só lembrando que aí desse tópico, no livro, desse capítulo, eu destaquei as principais partes, e eu vou pedir para que vocês façam a leitura de 2 tópicos, né, que entram muito contexto histórico, algumas coisas importantes, mas que eu não vou cobrar em prova, tá? O que vou cobrar em prova está aqui nesse vídeo, tá? Dei ênfase nesses tópicos, mas façam a leitura da reação à dominação soviética e de conflitos étnicos e nacionalismos no leste europeu. Façam essa leitura complementar desses tópicos, tá bom? Até a próxima, meninos e meninas.